Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos e eleitores brasileiros, e hoje, especialmente, os mineiros de Muriaé, cidade na zona da Mata Mineira, com aproximadamente 110 mil habitantes. É que hoje vamos conversar com o vereador e pré-candidato a prefeito Valdinei Lacerda, funcionário dos Correios, graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Pública. Valdinei tem um prazer especial em falar sobre educação. Um desafio muito grande para ele, que sabe e conhece as dificuldades de se alcançar uma boa educação. Vereador, obrigado por sua participação no podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Ô Caio, uma boa noite para você aí. Obrigado pelo convite. A educação ela é um segmento muito importante na área da gestão pública e é um desafio realmente. E a gente precisa muito falar sobre educação. Então é um prazer estar aqui junto com os ouvintes aqui do podcast e falar disso, da educação para a gente é sempre algo muito importante. Obrigado pelo convite, já agradeço desde já e vamos aí discutir esse assunto que é de suma importância para o nosso município, não só para o município, mas também para o nosso país. Tá ótimo, a gente que agradece a sua participação aí, vereador. Vereador, como eu disse na introdução, né, o senhor batalhou muito para estudar e sabe as dificuldades que há para conseguir uma educação de qualidade, seja no município, seja no estado e dirá no Brasil todo. Como é que o senhor avalia hoje, focando no município de Muriaé, a educação na rede municipal da cidade? Bom, cara, primeiro, deixa eu falar para você aqui, para os ouvintes, que eu estou muito animado e tenho aproveitado esse período de pré-campanha para a gente conversar com as pessoas, procurando sempre compreender as necessidades e os anseios da população. Eu tenho andado por toda a parte da cidade, todos os cantos, distritos, né, zona rural, enfim, porque a educação ela está em todos os lugares, né? E eu sempre falo que para a gente fazer uma boa gestão, essa gestão ela necessariamente precisa de ser ouvido a população, porque é a população que sabe de suas necessidades. E quando eu falo isso, eu digo que nós só vamos conseguir ter transformação política efetiva quando nós sairmos do discurso e colocarmos à prática aquilo que é a necessidade da população. E por isso que eu resolvi tomar essa decisão tão séria de ser pré-candidato a prefeito, para a gente poder ouvir e apresentar uma proposta que de fato reconheça o ponto de vista e a necessidade da população. Eu já tenho atuado no meio político já há muitos anos, participando da vida da sociedade, desde começando como presidente de bairro até a participação efetiva nos conselhos, os conselhos municipais, de saúde, de educação. Então a gente consegue ter esse diagnóstico e essa necessidade. E a educação, a gente percebe que nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, com a mudança da lei do Fundeb, a educação ela tem tido aumento significativo do aporte de recursos públicos, porém, as medidas de gestão elas não estão sendo eficientes ao ponto de acompanhar o aporte de recursos públicos. Então, a gente está tendo mais dinheiro, mas a gente não está tendo muita diferença, muita mudança na prática do que está acontecendo. E aí é um desafio. E a gente, ao longo do podcast, vai tratar disso aqui. Então, o que eu vejo hoje, do ponto de vista da necessidade, é a gestão
que é algo muito importante. Não adianta você ter recursos se você não tiver uma boa gestão, esse é um ponto, tá? Que a gente pode tratar. E também outro ponto que eu não posso deixar de tratar, eu por ser um pré-candidato de direita, conservador, é também o ponto de vista de ideologia, que é uma questão também que tem sido muito preocupante, tem chamado a atenção, tem se levantado o debate e a gente precisa de falar sobre isso. Vereador, o senhor citou, né, a questão da gestão aí como um ponto principal, né, no gerenciamento da educação em Muriaé, que tem os recursos, eles estão vindo, né, por leis federais e recursos do município, enfim, mas precisa dessa gestão. Como é que, em sendo de fato candidato lá na frente e depois se elegendo prefeito, como é que dentro do orçamento faz esse gerenciamento desses recursos para priorizar uma área importante que é a educação, mas por outro lado você tem a saúde, você tem a questão das obras na cidade, você tem toda uma rede, né, de ações importantes. Lógico, várias delas ou todas elas são importantes. Mas como gerenciar essa questão orçamentária para dar prioridade àquilo que é mais necessário no momento? Bom, cara, você abordou um assunto que antes de você pensar numa pasta específica como a da educação, você precisa de ter uma ideia global da gestão financeira que é feita no município. Muriaé hoje é um grande desafio. Acredito que a maioria das cidades estão indo pelo mesmo caminho. E a gente tem pressa. é, a saúde não pode esperar, a educação não pode esperar. Então você precisa de fazer o dever de casa. O dever de casa. O que eu vejo hoje que é preocupante aqui no município é que a gente tem as despesas crescendo mais que as receitas. E isso é um desafio, porque quando você fala de aumento de recursos na pasta da educação e na saúde também a gente tem tido algumas questões, mas você vê também que as despesas vão crescendo muito. Eu vou passar aqui para você ter ideia, dados que eu tirei do Tribunal de Contas do Estado, que é um mecanismo que, como vereador, eu utilizo como ferramenta para a gente fiscalizar, inclusive, no meu papel aqui. E 2023, que é um ano que já foi consolidado, para você ter ideia, o índice de gasto com o pessoal está em 52%. Ou seja, o município hoje, ele tem, se você for olhar a lei de responsabilidade fiscal, onde você tem 25% obrigatório para a educação, 15% obrigatório em saúde, 6% obrigatório do repasse do Poder Legislativo. Ou seja, sobra para investimentos 54%, que é exatamente os 52% do índice gasto com folha, e sobra somente 2 pontos percentuais de toda a arrecadação do município para você fazer investimento. Ou seja, você não tem potencial hoje no município de investir. E o pior que isso, se a gente não tiver uma gestão que resolva essa matemática, você vai criar um colapso. Em poucos anos para frente, você não vai pagar as dívidas, né, do município, você não vai conseguir pagar as folhas. Então, hoje, qual que é o desafio? Antes de você pensar em educação, na questão do orçamento geral do município, o desafio é fazer uma reforma administrativa. Primeira, a primeira coisa que nós precisamos de ter em mente é esse desafio, fazer uma gestão administrativa, diminuir os gastos com cargos políticos. Isso não se discute, é uma necessidade. E depois a gente começa a pensar na questão dos investimentos. O município precisa de pensar em arrecadar, mas sem aumentar impostos. E como que a gente arrecada sem aumentar impostos? Você atraindo indústrias, atraindo e fomentando o comércio, o pequeno empreendedor, você fazendo girar a economia, fazendo o município gerar empregos para que esse peso saia da máquina pública e a gente possa ter os recursos públicos para investir na população. Hoje a prefeitura aqui no nosso município é a maior geradora de emprego.
A gente precisa de mudar essa consciência de gestão. Nós precisamos de ter um município que pague as suas contas, que gere receitas para gerar qualidade de vida, para poder fazer uma boa prestação de serviço na saúde, na educação, no desenvolvimento social. Então, esse é o desafio geral, em termos da gestão pública, que a gente tem como consciência e, com certeza, a gente está trabalhando isso aqui nas nossas propostas para poder apresentar para a população. Bom, Dinei, né, você falou, e em organizando essa questão orçamentária, essa gestão administrativa, né, a gente vê por aí, conversando com vários pré-candidatos no Brasil inteiro, as grandes dificuldades que os municípios passam, os estados têm, em não conseguir fazer uma rede de educação, né, eu digo, todas as escolas do município atendendo a população, aos alunos, da mesma forma, dando resultado para todas, né? Sem ter aquela ilha de excelência. Você tem, sei lá, 50 escolas, aí você tem duas, três ótimas e o restante não. Como fazer assim, as 50 terem uma qualidade, um padrão médio para bom para todas, né? Como é que você pensa nisso, uma vez que Muriaé, a gente sabe, é uma cidade com zona rural, é uma cidade com as suas, né, variantes para a rede municipal? Então, hoje nós temos ferramentas de gestão apresentadas pelo próprio governo federal. Você tem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. No município, você tem o Plano Decenal Municipal da Educação. E são ferramentas que possibilitam você ter incluído nesse plano ali os itens que você quer alcançar, as metas que você quer alcançar para a educação. Ou seja, isso não é novidade. Toda escola, todo município, e aqui no nosso município, a gente tem o Plano Decenal Municipal da Educação, que segue as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Ou seja, você tem metas, você tem tudo. O que você precisa fazer para essa rede acontecer? Você precisa de uma boa padronização de ensino, porque eu tenho falado o seguinte, cara, quando você pega o IDEB, por exemplo, a nota do IDEB no município, você observa algumas escolas específicas que conseguem uma nota melhor e outras notas ficam no patamar mais baixo de outras escolas. Então, essa tem que ser a preocupação. A gente precisa de aproximar essa rede. Essa rede precisa de ter uma padronização de ensino. E aqui eu quero trazer algumas das situações que nós temos conversado, tanto com pais de alunos, conversado com os profissionais da educação, que são medidas importantes que a gente vai conseguir nivelar e fazer essa rede acontecer de forma igual. Porque, como eu tenho falado, não adianta você ter uma escola boa e a outra ruim. Você precisa de olhar tudo com um olhar igual para você fazer a educação acontecer. E aí eu quero abordar 3 pontos específicos que eu tenho conversado com as pessoas e eu tenho percebido. O primeiro delas é a valorização dos profissionais da educação. E, como vereador, eu tenho defendido essa bandeira porque eu acredito que uma das formas que nós temos de fazer a educação acontecer é você ter profissionais motivados, profissionais que acreditam na sua profissão, que têm um prazer para ir para dentro de uma sala de aula e dar a sua aula com prazer, ensinar as crianças. E para isso a gente precisa de ter esses profissionais motivados. Quando eu falo de valorização, é claro que eu estou falando do salário, do reconhecimento da profissão tão importante, mas não só isso, estou falando da qualificação profissional, estou falando de tudo o que é importante para você ter esse profissional, que é quem faz a educação acontecer, levando esse conhecimento para os alunos. A valorização dos profissionais ela é ponto-chave, ponto de partida aí para você ter uma educação acontecendo nos 4 cantos da cidade.
E a outra questão que eu falo que hoje é um desafio também da gestão é você fazer a educação especial acontecer. E aí é um assunto específico, a gente poderia ter um podcast só para falar de educação especial, mas aqui eu quero trazer esse desafio porque a educação especial ela é um desafio, desde o diagnóstico da criança para você poder fazer de fato essa inclusão, dar essa acessibilidade para as crianças, né? E aí você precisa de capacitar os profissionais, você precisa de ter esses profissionais também valorizados. Aqui no nosso município, pra você ter ideia, os professores apoio, que dão apoio aos alunos com essas necessidades especiais, né, com deficiências, eles têm uma valorização muito aquém de um profissional convencional, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa de trabalhar isso. O professor apoio ele tem que ter as suas responsabilidades junto com o professor docente para a gente fazer a educação especial de fato acontecer. E fora isso, nós precisamos, além dessa capacitação de incentivo, a gente precisa de recursos, de materiais didáticos adaptados, um plano de ensino personalizado, construir um sistema de avaliação contínua, porque você tem que ter um método, uma metodologia melhor de ensino na educação especial, porque isso vai fazer, sim, a gente avançar muito no ensino das nossas crianças com necessidades especiais. E outra situação que a gente precisa de olhar com muito carinho são as salas recursos, com equipes multidisciplinares, para a gente dar um apoio contínuo, envolver a família com informações, com conscientização. Tudo isso são pontos importantes para a gente fazer esse nivelamento, para a gente conseguir fazer essa rede acontecer, porque a educação especial, ela é real, ela acontece o tempo todo, junto com o ensino, então nós não podemos distinguir uma coisa da outra, por isso que eu estou colocando tudo no mesmo nível de necessidade, porque a gente precisa disso, e mais do que importante, cara, e aí é que eu quero trazer a sensibilidade aqui nesse podcast. Aqui no município em 2023, você tem ideia, dos milhões, dos mais de 120 milhões que se aplicou na educação, nós tivemos apenas, ou não chegamos a 2 milhões de investimento na educação especial. Quando você olha isso, você vê que há uma necessidade de você disponibilizar o orçamento, e a gente volta na questão da administração, da gestão. Então, isso é importante. A educação especial, ela é um desafio e também precisa de ser trabalhado como um plano de gestão para você poder igualar esses ensinos e fazer com que a educação ela possa ser nivelada e realmente ter resultado no nosso município. Vereador, né, o senhor, a gente vê que aí tem uma série de assuntos, né? A educação realmente é uma pasta ampla, né, totalmente diversa e é essencial para todos os públicos, independentemente, né, de qualquer situação que seja daquela criança. É, como é que o senhor que está sempre com a comunidade, o senhor já, né, agente comunitário, teve sempre associações de bairros, como é que a população percebe a situação da educação nesse sentido que a gente conversou de rede hoje em Muriaé? Existe um olhar de que é importante essa rede que seja igual para todos, independentemente do bairro aonde a escola esteja? Com certeza, com certeza. A começar da estrutura da própria escola, a estrutura predial. No meu mandato aqui de vereador, eu fiz questão de andar por todos os cantos. A gente tinha escolas aqui em situação precária, muito precária. E se você não tem um ambiente onde o aluno ele possa chegar e se sentir confortável, a gente que sempre estudou, eu, por exemplo, que sempre gostei de estudar e estudei a minha vida inteira em escola pública, quando você chega numa sala de aula, por exemplo, a nossa cidade aqui é uma cidade muito quente, e nós começamos a ter ar-condicionados nas salas de aulas agora, recentemente, isso de
5, 6 anos para cá. Ou seja, a sala de aulas aqui para os alunos estarem dentro dela na época, principalmente na época do calor, é insuportável. Os professores para ministrarem suas aulas, ou seja, tudo isso conta, desde da própria estrutura física, quanto também da estrutura de ensino. Você precisa de investir em equipamentos, você precisa de levar as crianças hoje a conhecer a estrutura que a gente tem de mecanismos e dispositivos também eletrônicos. Você não pode deixar a criança fora dessa vivência que é o mundo virtual, que é a tecnologia. Ou seja, nós precisamos de avançar, né? E para isso, nós precisamos de que os recursos da educação sejam bem geridos, porque se você tem bons mecanismos de ensino, se você tem professores motivados, se você tem auxiliares motivados, se você tem um grupo, os profissionais da educação motivados, se você tem famílias envolvidas e os investimentos acontecendo, né, você consegue fazer a educação acontecer, independente do lugar que ela estiver. Pré-candidato, a gente agradece muito, né? Teríamos aqui assunto, né? Educação é um assunto que a gente ficaria aqui 1, 2, 3 dias conversando sobre educação, mas nós temos nosso tempo e agradecemos muito a sua participação mais uma vez e queria agora, né, antes de a gente encerrar, deixar uma palavra que o senhor queira dar para os seus, né, cidadãos de Muriaé, sejam eleitores ou não, né, para toda a população de Muriaé, o senhor enquanto vereador e enquanto pré-candidato. Caio, eu agradeço, tá, esse espaço aqui. E eu quero dizer o seguinte: a educação tem pressa no nosso município. Nunca se teve tantos recursos como nós estamos tendo nessa gestão. E quando eu falo isso, eu faço a comparação e gosto de mostrar isso, porque a mudança na lei do Fundeb a partir de 2020, ela veio para mudar os rumos da educação. E eu quero levantar essa bandeira aqui e levar também o conhecimento das pessoas, porque nós tivemos aqui no município um salto significativo de aporte de recursos com a mudança da nova lei do Fundeb. Pra você ter ideia, além de ter mudado o índice de valorização dos profissionais da antiga lei era de 60%, passamos para o mínimo de 70% dos recursos do Fundeb, e juntando todo o aporte de recursos, tanto dos 25% quanto também dos recursos do Fundeb, nós tivemos aqui no nosso município, comparado com os últimos 4 anos da gestão passada, da lei passada, né, que foi a gestão que teve ainda por base a lei antiga do Fundeb, nós tivemos, nos 4 anos da gestão passada, 227 milhões de investimento nos 4 anos, o que a gente tem aí como média, para vocês terem ideia aqui, uma média ano de 57 milhões, ano, daquela gestão. Nessa gestão, com a mudança da lei, e também da emenda constitucional que veio mudar aí o novo Fundeb, nós tivemos, nessa gestão, com a previsão já orçamentária, mais de 410 milhões. Ou seja, nós demos um salto nesses 4 anos de mais 180 milhões na educação. São média de 103 milhões por ano. Por ano, a média de recursos a mais dessa gestão, 45 milhões por ano. Isso são muitos recursos. Então a gente fala o seguinte, e chama a atenção da população para o seguinte: o problema no nosso município não é mais recursos. Recursos estão chegando. O que falta é gestão. O que falta é usar esses recursos para, de fato, impactar na vida da população. Os professores aqui, os profissionais da educação em 2022 teve uma perda de 19 pontos percentuais na questão da valorização. Não foi cumprido aqui o índice mínimo do piso, do reajuste do piso, mesmo com tantos aportes de recursos. Ou seja, precisa de gestão, precisa de que essa ferramenta ela seja usada para dar retorno para a população dos investimentos, para valorizar os profissionais. E esse é o desafio que nós temos pela frente aí
para a gente poder trazer isso delineado como proposta para a gente apresentar aí para as pessoas no futuro próximo, aí, se Deus quiser. Vereador, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. A gente deseja toda a sorte aí no seu mandato como vereador, nessa sua pré-candidatura a prefeito e nessa caminhada em prol da educação. Muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo sobre educação. Eu que agradeço, Caio. Obrigado a você e toda a sua equipe aí. Deus abençoe e a luta continua. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado.